Um dos jogos das lotéricas é a Loto Fácil. O jogo é composto por 25 números. Então, não é aquela cartela da Sena, né? Que se eu não me engano, esses são 60. Meu pai jogava quando era criança e eu acompanhava. Então, não faço nem ideia de como é hoje. Quer dizer, faço ideia vaga, né? Esse não, esse aqui não tem aqueles 60 números, tem só 25. Por isso eu acho Loto Fácil. Dos quais o jogador deve marcar de 15 a 20 números. Então, ele pode escolher. Geralmente na cena são 6, né? Cenas, enfim. Aqui são 25 e o jogador pode marcar de 15 a 20. Deve ser quanto mais números marcar na mesma cartela, a cartela deve ficar mais cara. Mas isso não vem ao caso aqui. Ele pode marcar de 15 a 20 números. O jogador ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Então observe que não tem a opção dele acertar 16 números. Percebe? O que significa isso? Porque então só são sorteados, né? Que nem na cena. Você sorteia aqueles números, se a sua sequência bater com a sorteada, você ganha, né? Assim? Então aqui se ele pode ganhar de 11 a 15, acertando de 11 a 15, é porque está implícito que vão ser sorteados quantos números? 15. Que o máximo que ele pode fazer é acertar todos que foram sorteados. De 11 a 15 ele ganha. Se um jogador fizer apenas uma única aposta, com 15, né, que podia fazer de 15 a 20, ele vai fazer com 15, vai marcar 15 numerozinhos ali na cartela. De 25, ele vai marcar 15, vão ficar 10 que ele não marcou, né? A chance de acertar 11 números é. Bom, uma ressalva aqui, eu acho que para a questão ficar mais bonitinha, mais perfeitinha, ele podia ter escrito acertar exatamente 11 números. Eu não acho que prejudica tanto a questão, mas um pouco pode prejudicar, porque quem acerta 12, acerta 11, se você for pensar filosoficamente sobre o assunto, uma pessoa que acerta 13 também acerta 11, tá? Só que não tem a resposta, se você fizer pensando nisso, que ele é acertar pelo menos 11, e se acertar 11, e não exatamente 11, podia colocar pelo menos 11, ou exatamente 11, assim não teria ambiguidade. Aí ficou um pouco. Mas vamos pelo lado de tentar não achar pelo em ovo, não ficar assim, nossa, quem acerta 12 também ganha. Também acertou 11, quem acertou 12. Complicaria mais o exercício e não vai ter a resposta aqui entre as alternativas, tá? Então vamos pensar o que acho que seria o mais quem você lê de primeira e você pensa que ele vai acertar exatamente 11, ele vai ganhar no limite, ele vai acertar só 11, não 12, não 13, não 14, não 15. Ele vai acertar exatamente 11 números dos 15 que ele colocou. Ou seja, dos 15 números sorteados, ele vai acertar 11, os outros 4 ele não vai acertar. Tá certo? Ok. Agora, como que a gente faz aqui? Agora eu vou usar o que eu ensinei na questão 1, que é o quê? NF por NT, né? Vou colocar aqui de novo, só a fórmula. Eventos aqui. Vamos bater nessa tecla. Como que eu sei que aqui são eventos equiprováveis? Porque eu estou pensando em todos os sorteios possíveis. E sortear uma certa combinação, por que eu estou falando combinação? Porque a ordem que eu sorteio não interfere, né, em quem ganha ou quem perde. Não importa, para eu ganhar, eu não preciso acertar os números exatamente na ordem em que eles saem ali no sorteio. Mas só tenho que ter aqueles números na minha cartela. Então a ordem não importa. Por isso eu estou falando combinação, que é um assunto que você vê no capítulo de análise combinatória, que é pré-requisito para probabilidade. Então, eu tenho aqui, se você sortear se sair um certo conjunto de 15 números, ou sair um outro conjunto de 15 números, ou um outro grupo de 15 números dentre os 25 possíveis, não tem uma preferência, não tem um conjunto de 15 números que por qualquer motivo tenha mais chance de aparecer do que outro. Não tem no sorteio, supondo um sorteio honesto, cada número sorteado tem a mesma probabilidade de sair. Então, cada conjunto de 15 números tem a mesma probabilidade que qualquer outro conjunto de 15 números sorteados. Portanto, então são eventos, o sorteio de 15 números são eventos equiprováveis, tá? Então, isso me autoriza a usar o quê?
que a probabilidade é o NF, número de casos favoráveis, satisfazem a condição do exercício pelo número total possível. Aqui eu vou começar pelo total, que é mais fácil de enxergar. São todos os grupos de 15 números que podem ser sorteados dentre os 25 que tem na cartela, né? Então, no total de casos, é a combinação desses 25 números que tem na cartela em grupos de 15. Cada combinação é um sorteio diferente, tá? Isso já elimina. Se bem, eu não vou eliminar nenhum, porque vai que, apesar de que não aparece aqui, essa letra A, por exemplo, era o 15, era 25, 15 é 15, aí cortou com alguma coisa em cima e acabou ficando 15, 11 é 11. Muito pouco provável. Então, eu vou fazer um tracinho de leve, que provavelmente a letra A está fora. A única também, né? Que estaria fora. Mas não é um tracinho de leve, que eu vou ainda. Essa aqui é perigoso, porque não está o resultado final, né? Está a indicação do cálculo. Então, pode ter mais de uma maneira de chegar ali. Então, é bem de levinho A, só para eu olhar melhor para os outros que tem um denominador, né? O NT 25 por 15. Agora vem a parte um pouco mais complicada, presta atenção. Vamos imaginar aqui os 15 números sorteados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pedaço menor. 14, 15. Tá? Eu quero a chance de, com uma jogada, acertar 11. Então, eu tenho um grupo de 11. Na verdade, não, eu joguei 15. Né? Eu tenho o meu jogo. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui. Isso aqui é entre os valores, os números sorteados. E aqui vamos colocar o meu jogo. É o jogo do. É que eu gosto de me colocar. Eu sempre dou essa dica para vocês, né? Eu joguei aqui 15 números. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Tá. Eu quero acertar 11. Então eu vou pegar aqui, ó, do número sorteado, eu tenho que ter, dentre os meus 15, presta atenção. Imaginou que aqui tem um grupo de 15 que eu joguei. É um valor, é um certo valor que eu joguei. Tem os meus números aí, eu não sei quais são, eu coloquei assim, mas é como se fosse fixo. Tem aqui os números, sei lá, 1, 2, joguei de 1 a 15, não sei. 1, 3, joguei ímpares. Ímpares nem dá, né? Porque ímpares, 15 ímpares seria que até 30, enfim. Joguei 15 números, são os 15 números do meu jogo. Aqui, ó, se no sorteio, vamos pegar 11 aqui que eu tenho que acertar. 3, 6, 9, 10, 11. Vamos olhar para eles primeiro. Esquece um pouco isso aqui. Uma ordem não importa, eu posso escolher os 11 primeiros. Digamos que esses 11 primeiros são os números que batem com 11 números dos meus jogos. Só que eu joguei 15, tá? Então, de quantas maneiras esses 11 esses 11 números sorteados podem fazer eu ganhar? Podem fazer eu acertar? Basta que eles sejam qualquer combinação desses meus 15 que eu joguei em grupos de 11. Pode, por exemplo, esses 11 pode ser esse, 4, 5, 6, 8, 9, 10, pode ser esses meus números aqui. Mas também pode ser esse, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode ser esses 11 aqui. Qualquer grupo de 11 desses 15 que apareçam nos números sorteados, e observe que o NT é uma quantidade de números sorteados, então a quantidade é sempre números sorteados. Qualquer número sorteado que tenha 11 valores, que seja qualquer grupo de 11 dentre os meus 15, eu ganho, eu já acerto 11 números. Então, vou colocar aqui esses primeiros 11 números que vão ser sorteados, agora é NF, casos favoráveis. Vai ser o quê? Vai ter que ser a combinação esses 11 números que veio sorteados aqui, pode ser qualquer combinação dos meus 15 que eu joguei em grupos de 11. Se aqui nesses 11 vier esses 11 que eu marquei de verde, eu acerto 11 números. Se vier esses 11 aqui que eu marquei de vermelho, eu também acerto 11 números. Se nesses 11 vier outra combinação de 11 dos 15 que eu joguei, eu acerto 11 números.
Percebeu a sacada? Agora que vem aquela parte que eu falei do dilema, né? Por que, que eu acho que era melhor ter escrito exatamente? Porque desses 4 que sobraram, tem 2 opções. Se for exatamente 11 números, esses 4 aqui tem que ser números que não sejam os que eu joguei. Se eu joguei 15, tem 10 números, porque o total são 25, ó, a cartela. Se eu marquei 15 números na cartela, existem 10 que eu não marquei. Então, para eu garantir que eu acerto exatamente 11, eu tenho que fazer esse aqui ser esses 4 serem um grupo de 4 dentre os 10 que eu não marquei. Agora, se eu fosse falar pelo quem acerta, se eu pensasse que quem acerta 12 também acerta 11, então seria um caso favorável acertar 12, porque que a chance de acertar 11 não falou pelo menos ou exatamente. Se eu levasse para esse lado, aqui poderia ser o quê? Qualquer número que não fosse esses 11 que já estão ali. Né? Aí seria o quê? 14. Não. Olha a Siri aqui do celular. Nem é meu falando comigo aqui. Olha só. Então, o que acerta a questão é pensar que aqui são números que eu não joguei. Então, vou acertar exatamente 11. Mas nada impediria de eu ter acertado 12, 13 ou até 15. Eu ainda acertaria 11. Então, pode ter essa interpretação. E aqui poderia ser o quê? Qualquer número, contanto que não fosse esses 11 e já saiu desse grupo aqui. Se tem 25 e eu tiro 11, sobra 14. Então aqui ficaria a combinação de 14 e 4 a 4, o que não tem, né? Agora, vamos voltar para o que o examinador pensou então. Que aqui ele vai acertar exatamente 11, o mínimo. Então esses 4 são números que ele não jogou. Então tem que ser um dos 10 números que eu joguei 15, né? Dos 10 números que eu não marquei na cartela. Então pode ser qualquer combinação desses 10 números em grupos de 4. E aí eu formo os números sorteados. Todos esses números sorteados faz com que eu acerte exatamente 11 números. Porque vai vir 11, um grupo de 11 dos 15 que eu marquei, mais 4 números que eu não marquei. E é E, né? Porque isso aqui é tudo um sorteio só. Isso nos leva que o NF é a combinação de 15, 11 a 11, vezes a combinação de 10, 4 a 4. Portanto, usando a equação, a probabilidade é NF, que é a combinação de 15, 11 a 11, vezes a combinação de 10, 4 a 4, dividido pela combinação de 25, 15 a 15. Tá certo? E ficou a letra D de dado, né? Aqui só tem um valor em cima, esse aqui só tem um. Ficou 15, 4 a 4 é 10. Gabarito D de dado.